povo da periferia há muito tempo está abandonado, né, irmão? Enquanto o povo da classe alta tá enchendo o rabo de dinheiro, o povo daqui tá no veneno, sem emprego, na fome. A única saída que os irmãos encontram aqui na periferia é o mundo do crime. Os irmãos sabem que o crime não compensa, mas é obrigado a viver no crime porque não tem outra saída, né, mano? Então que Deus proteja os irmãos que agora estão na correria, que Deus proteja o povo da periferia. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Meu nome é Kimberly, eu sou aluna de terapia ocupacional e eu queria que você me contasse um pouco da sua rotina como enfermeira aqui. Eu queria contar para os meus amigos que o nome dela é Vitória e ela é enfermeira. Quanto tempo, Vitória? De formação, 3 anos. E de concursada? De concursada tem 1 ano e meio. Bacana. Tem algum ano e meio que você está aqui ou 1 ano e meio aqui. do hospital? Não, fui voltar aqui 1 ano e meio. Aqui a gente vai fazer de uma forma diferente e tentar mostrar um pouco o outro lado também, como que as pessoas são recebidas no HRC. Querendo ou não, o HRC também recebe uma grande quantidade de pessoas e nem sempre elas querem ir direto para UBS. E aí a Vitória vai explicar um pouquinho como que é essa recepção. Eu sou enfermeira da classificação de risco do PS adulto, pronto-socorro adulto. Às vezes eu também faço PS pediatria, hoje eu também estou fazendo PS pediatria. Então, aqui no nosso hospital a gente atende ortopedia, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e clínica médica na maioria das vezes está vermelha a porta, como em todo hospital regional. Então, basicamente, o HRC é um hospital de trauma. Tem muito acidente, facadas, coisas do tipo. Agora, acho que a resistência do paciente é em não saber alguns fluxos ou ainda ser relutante a alguns fluxos, porque não conhece a própria unidade de saúde, às vezes não é cadastrado na própria unidade de saúde, ou acha que lá demora, que não consegue, e aí vem direto ao hospital com queixas de atenção primária. Então, são queixas não reais, são queixas de um paciente que está há meses com dor crônica, que não vai ser resolvido na emergência. A gente não nega atendimento. Ele é atendido, ele toma medicação, mas ele é orientado aí pelo fluxo certo, que é a atenção primária, porque aqui não vai ter uma investigação, ele não vai ser direcionado, por exemplo, a uma fisioterapia. Isso quem faz é a atenção primária. Então, às vezes é pela falta de entendimento desse fluxo e às vezes é só por simplesmente negar esse fluxo e querer a resolução na emergência. Mas a emergência não consegue ter essa resolução. Agora, você acha que pelas questões também da localidade, de ser um público às vezes mais carente também, porque a Ceilândia não tem uma população muito grande e o público mais carente, por isso que também existe essa resistência de ir pro coxinho, porque é UBS? Com certeza, porque a população da Ceilândia, a Ceilândia é a maior aliada da ETA. E aqui atende Ceilândia, Taguatinga, Braslândia, atende o entorno. A maioria dos nossos pacientes são do entorno. E HRT e HRC são 2 hospitais que vivem com bandeiras vermelhas na ortopedia, por exemplo. Aí tem um paciente com dor crônica mesmo, ele sabe como que está o hospital, que está cheio, que está bandeirado, e não consegue ir no posto, porque às vezes o posto dele é longe, às vezes ele não tem cadastro no posto dele. Nem todo posto hoje consegue abranger a totalidade da população. Então tem gente que não é cadastrada, tem gente que ainda está esperando o ACS na casa para cadastrar a família, a população. Então demora muito, é um processo complicado. E eles, é uma população muito carente, é uma população que está precisando daquele atendimento, a população que está trabalhando, ainda precisa de atendimento, precisa de atestados. Essa pessoa está desassistida, né? Então é complicado. Quando a gente chegou aqui, tava um fluxo até mais tranquilo um pouco, eu tô vendo que tá aumentando, é assim todos os dias? Noturno, graças a Deus, é um fluxo bem menor do que o dia. O que vocês viram aqui é bem menor do que o dia.
Noturno sempre é mais tranquilo, 7, 8 horas tem um fluxo maior da chegada do trabalho, mas agora, 9, 10 horas já fica bem mais tranquilo. Mas antes disso que é movimentado. E durante o dia é movimento bastante durante o dia todo. Os horários ficam ali 10 da manhã, meio-dia, 5, 6 da tarde. Quando você faz uma triagem aqui, você consegue me dizer mais ou menos o que mais sai aqui no seu plantão? Por exemplo, trauma. O que mais sai aqui é ortopedia. Ortopedia no geral. Acidentes de moto, muito. Acidente de carro, muito. Dores crônicas, muito. É a maior parte. Meu maior atendimento é a ortopedia. A cirurgia não é a grande parte do atendimento aqui. Assim, é de época também, né? Final de semana, sexta-feira, muito atendimento de cirurgia, muita facada, muita briga na rua. Mas dia de semana é ortopedia. E uma outra coisa, a gente chegou e viu muitos moradores de rua ao redor. Isso dá trabalho para vocês? Como que tem sido assim, pra dentro do hospital mesmo, essa questão de entrar, de querer um atendimento, ou não tem, ou eles não atrapalham as pessoas que estão entrando? Como você mesmo disse, é uma região carente, é diferente. Não que nos outros hospitais não exista essa realidade ao redor, mas aqui com certeza é muito mais visível. Né? Até acho que no hospital de base a gente vê bem menos do que aqui, por exemplo. Como que isso impacta no trabalho de vocês de forma geral? Eu acho que impacta mais para a galera de dentro. Porque aqui na classificação eu vou simplesmente classificar. E se eles for um paciente para entrar, ele vai entrar. E eu vou colocar ele para dentro. O problema que ele dá, às vezes, de violência, de agressividade com os trabalhadores ou com os pacientes, aí já é lá dentro. Mas se ele for um paciente que precisa de atendimento, ele vai ser triado, classificado e vai entrar. Para mim, normalmente não dá trabalho. Esse paciente mesmo não me dá trabalho, mas quando eles entram, não dá mais trabalho. Mas é por uma questão de vulnerabilidade. Normalmente ele chega, ele tá com fome, ele quer comer, e aí a enfermagem libera alimentação para ele. Às vezes ele quer ficar internado por conta da alimentação. E é muito vulnerável pensar nisso. Às vezes ele quer ficar internado para ter o atendimento da assistente social. E a assistente social aqui funciona muito bem, então a maioria dos dias tem assistente social aqui. A gente fala que eu cheguei de equipe, chama assistente social, eles ajudam, conversa, vê o que dá para fazer e tal. Mas a maior parte é assim, de precisar se alimentar, de ter um lugar para dormir, às vezes isso é muito perigoso, a vida na rua à noite. Mas pra mim não muda meu fluxo é o mesmo. Se tá dentro do atendimento, se precisa de atendimento, ele vai entrar. Entendi. E agora eu quero uma opinião sua particular. Sobre o SUS. O que você pensa hoje, assim, sendo concursada, estando dentro? Como você enxerga de dentro para fora o que é o SUS para você hoje? Tem dias que são muito desafiadores, muito desafiadores, que a gente vê, não é que tem gente que precisa mais que outros, mas assim, você pega umas coisas que, meu Deus, precisava muito de atendimento. Precisava muito, e a maior parte do meu tempo aqui é negando atendimento. Eu nego muito, e isso é o que mais me dói aqui, é negar atendimento. Então, quando eu consigo um atendimento, é tudo pra mim. Conseguir colocar pra dentro, internar, é tudo que eu gosto. Mas negar atendimento é muito complicado. E a maior parte dos meus plantões eu sinto que eu tô enxugando gelo, porque é superlotação, é falta de RH, falta muito médico, falta muito enfermeiro, muito enfermeiro. Hoje mesmo a gente tá criando pediatria, porque não tem enfermeiro na pediatria. Um plantão inteiro de 12 horas sem enfermeiro, no lugar para ter 2. Então, 2 aqui em cima estão treinando pediatria. E sendo que nem a minha lotação não é pediatria, é adulto, mas a gente não tem o que fazer, é falta de RH. Aí eu vou deixar, sei lá, acho que eu já tenho umas 30 crianças hoje, sem atendimento por conta da triagem. Sendo que a bandeira da pediatria hoje está laranja e vermelha. Eu atendi acho que 3 laranjas e 1 vermelha. Essas crianças não iam ter atendimento aqui por conta de falta de triagem. Isso é falta de RH, é falta de enfermeiro. Então isso é o que a gente sente muito, assim. Se tivesse médico todo dia, se tivesse enfermeiro todo dia, o plantão ia ser perfeito. Porque eu nem ia ter que negar atendimento.
e sobre o trabalho das UBSs de forma multidisciplinar mesmo. Com o trabalho de todo mundo ali junto, um enfermeiro, um médico, um terapeuta ocupacional, um psicólogo. Você acha que é viável, é legal, que futuramente, porque a gente tem que pensar de forma futura, né? A gente sempre pensa no SUS, sempre pra frente, e não da forma como está hoje, que ainda existem falhas a serem corrigidas, né? Mas você acha que seria ali um ambiente amigável para receber todas as pessoas e mudar esses padrões que as pessoas enxergam hoje? Com certeza. O que eu vejo aqui do fluxo, por exemplo, da atenção primária, eu pego todos os dias encaminhamentos da atenção primária que são muito bem realizados. Então, o paciente vai na atenção primária com uma lesão de pele, com problemas que atende na atenção primária e é passado para a atenção secundária. Eles me vêm com encaminhamento, normalmente de enfermeiro da cama de comunidade ou de médico, mas a maioria do enfermeiro, bem descrito, bem detalhado, encaminhando para o lugar certo, para o local certo, e funciona. Eu vejo, eu leio ali o paciente, não precisa nem falar nada, tudo que está ali está perfeito e é bem feito, sabe? O fluxo é bem feito. Então, para mim, é o que mais funciona aqui. São os encaminhamentos da atenção primária, assim, que eles são bem patentes, eles sabem colocar, encaminhar, então funciona. Pelo menos do que eu vejo de lá para cá, funciona. Daqui para lá, que eu já não sei o que acontece para lá, mas eu vejo isso. Está no ambiente errado, deveria estar sendo acompanhado pela atenção primária, a gente orienta, a pessoa tem que buscar. Mas o que eu vejo da atenção primária para cá funciona muito bem. Vitória, muito obrigada. Obrigada pela sua atenção, por tudo mais. E, gente, é isso. Para a gente descobrir mais um pouco como que funciona a atenção primária mesmo. Nosso trabalho nesse semestre vem falando um pouquinho sobre territorialização e a gente escolheu a Ceilândia por ser um lugar muito grande, uma população enorme. Inclusive eu sei que tem muitas UBSs, né? A população é gigantesca. E é uma população que precisa muito, que é uma população muito carente. Muito dependente. Muito, né? E aí eu tive a oportunidade de ir no HRC e percebi que tem realmente uma necessidade muito grande de atendimento. Sim. E ao mesmo tempo as pessoas têm um pouquinho assim ainda de resistência ao UBS. Aí eu queria que você me contasse um pouquinho como que é o sistema assim, de vacinação de vocês, se funciona, como é que tem sido depois da pandemia, por exemplo. A vacina, ela é diferente, a territorialização da vacina é diferente do atendimento médico e enfermeiro das equipes e até do acolhimento, porque na vacina a gente não restringe território nenhum. Então a pessoa ela pode vir de qualquer região, se ele tiver mais afinidade, se ele quiser vacinar aqui, a gente não recusa de forma alguma. A gente nem pergunta se ele é da área ou não. Então ele já pode chegar e a gente atualiza o cartão. Vem então muita gente de Águas Lindas, porque lá falta muita vacina, porque é Goiás. E como é extremo de Goiás, eles têm dificuldade de acesso na distribuição. Então falta muita vacina em Águas Lindas, em Santo Antônio, que é o extremo de Goiás. Então eles vêm muito para a nossa região. E a gente não recusa, a gente não pode recusar de forma alguma. Então, por isso a gente consegue vacinar muito. Como aqui também é uma das UBSs mais bem localizadas da Ceilândia, a gente tem um fluxo muito grande. E pela linha do ônibus também.
Então, quando eles vêm, especialmente de Águas Lindas, eles param muito no UBS 5 e aqui no 3 e pela proximidade do hospital. Então, às vezes, eles vão no hospital procurar alguma vacina de tétano ou alguma vacina especial e aí eles mandam tudo para cá porque é a UBS mais próxima do hospital. Ah, legal. Então, a gente tem um fluxo muito grande de vacina e a gente consegue fazer assim, uma cobertura muito boa também. Bacana. E assim, o que você pensa que poderia melhorar ou você acha que nesse fluxo tá muito bom, pelo menos para cá, para essa UBS em si? Olha, eu acho que a gente precisa melhorar a questão da conscientização mesmo, porque nos últimos tempos, especialmente depois da pandemia, a gente perdeu muito assim a população, a confiança da população nas vacinas. E aí a gente realmente perdeu muito, muitos estudos já apontam isso. Doença que a gente já tinha como erradicada, que a gente está tendo novos casos. Então a gente teve um prejuízo muito grande nessa questão de conscientização mesmo, da população entender a necessidade. E também porque como é doença que a população não vê mais, por exemplo, a gente quase não vê uma criança com cachumba, uma criança com sarampo, uma situação de meningite, então as pessoas não estão valorizando mais como antes, né? O próprio Covid, que agora já, né, a gente também tem visto menos casos, menos gravidade de caso, então as pessoas têm vacinado bem menos. Então acho que a gente precisava melhorar essa questão da conscientização mesmo, do compromisso. Ultimamente as pessoas têm procurado muito mais a sala de vacina na época de atualização de cadastro de Bolsa Família, para não perder o Bolsa Família, e não porque tem que vacinar, né? Porque precisa. Então, eu acho que nesse aspecto a gente precisava retomar e melhorar, sabe? Entendi. Vocês aqui trabalham com uma equipe multidisciplinar, por exemplo? Aqui na vacina sou eu, de enfermeira, e temos 3 técnicos de enfermagem. Mas a gente trabalha muito assim, em apoio das equipes, né? A gente sempre solicita para as equipes encaminhar os pacientes, orientar que tem que vacinar, pedir para verificar o cartão, tanto o médico, o enfermeiro, o ACS, para tentar conscientizar as pessoas. Mas como vacina não é obrigatório... É muito difícil. É difícil. Vocês foram muito elogiados, inclusive, na VRC. Ai, que bom. Eles recebem uma triagem muito bacana lá. Que, querendo ou não, isso é necessário para eles, né? Apesar deles ficarem nessa demanda de recusar alguns pacientes, justamente porque não precisa de... Na verdade, não precisa não. Eles não fazem esse atendimento contínuo, né? Que é só no postinho mesmo. Mas ainda assim, ela falou que recebe, assim, uns relatórios muito bem feitos, uns encaminhamentos muito legais dos postinhos. E eles sabem que isso é muito necessário, principalmente para uma população tão carente como a da Ceilândia. E aí lá eu até perguntei para ela, porque assim, tem muita questão de moradores de rua ao redor. É uma população muito carente mesmo. A Ceilândia ela é muito necessitada. Sim. Aqui vocês passam por isso também? Vocês recebem essa população? Eles vêm pelo menos para esse tratamento? Como que é? Então, eles vêm menos aqui. A gente tem sim essa demanda, mas a gente tem bem menos, porque na UBS sim tem um consultório na rua, né? Então, eles já têm essa referência de que lá eles vão ter vacina, vão ter atendimento médico, atendimento odontológico, tem acompanhamento com a psicóloga, com a assistente social. Então, lá eles têm o consultório, tanto o consultório físico quanto a viatura, né? A ambulância que anda. Então, a gente tem menos. E a gente faz também muita ação fora da UBS, né? Igual tem a Casa da Mulher Brasileira, a gente faz muitas ações fora mesmo pra gente tentar pegar esse pessoal que tá em situação de rua. E a gente tem conseguido vacinar bastante. Poxa, bastante, gente. E assim, a dificuldade maior que a gente tem é porque eles nem sempre têm cartão. A minoria tem cartão. Mas agora com o sistema, a gente consegue acessar o sistema online, então a gente consegue ver o que eles têm de vacina, se tem vacina atrasada, então a gente consegue acompanhar melhor mesmo. Então esse sistema, esse sistema inclusive, que é esse que a população tem acesso também, né? Que a gente pode só olhar e ver o que tá faltando, não é? Uma coisa assim? Isso, que aí a gente também consegue acessar e ver o que eles estão precisando tomar. Poxa, muito bacana. Muito legal. E agora a gente tem mais uma situação, né? Que a gente tem o CRI, que agora ele está descentralizado, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Que a gente tem o calendário básico e tem as vacinas especiais do CRI,
que muitas pessoas têm direito a outras vacinas, porque eles têm alguma comorbidade, paciente renal, paciente HIV, o calendário deles é diferenciado. E a gente não tinha essas vacinas no posto, era só um setor bem centralizado dentro do hospital. Agora todas as UBSs têm o CRI, e aí a gente faz ele virtual. O paciente vem, cadastra com a gente manda o relatório tudo via virtual para o CRI no Agarram, e aí eles mandam a vacina para a gente já nominal do paciente. Então todo posto consegue agora fazer esse acompanhamento também. Então tem uma cobertura bem maior e a gente está conseguindo chegar perto desses pacientes que não tinham acesso ao hospital. Né? Então eles estão pertinho de casa podendo tomar essas vacinas que são especiais, né? Sim. São realmente para a população que tem uma carência maior. Olha, é muito legal escutar isso, até porque pra gente, né, que não entende muito e até, às vezes, nem frequenta o postinho ou vai... Pra orientar, né? Pra orientar e pra saber um pouco melhor até do trabalho de vocês, porque às vezes as pessoas julgam muito o SUS e não sabem exatamente o trabalho real que vocês fazem aqui dentro. E vacina é todo o SUS, bacana. Né? Vacina é muito prevenção, é muito cara de atenção primária mesmo, vacina é nosso carro-chefe. E, assim, previne 50 mil coisas desde bebezinho, assim. E, assim, é muito legal vir aqui, de fato, porque quando eu pesquisei, essa unidade em si foi uma das mais elogiadas. Ah, que bom! E para uma cidade tão grande, com tantas UBSs, isso é muito importante, né? Ainda mais pra gente que é da área da saúde, ver isso é fantástico, né? Eu quero agradecer a sua atenção. Eu que agradeço. Muito obrigada, vocês são muito simpáticos, de verdade. Eu espero que isso só evolua, de verdade. Sim. Muito obrigada. Obrigada, né? Obrigada também, porque ajuda a gente a divulgar cada vez mais, né? Não, sim, isso é muito legal. Até pra mim também, que sou da área da saúde e quero, né, ver isso por um outro ângulo, é muito bacana escutar essas coisas. Isso faz com que a gente queira mais, né, e queira sempre melhor. Ai, que bom, isso obrigada. é muito bom, de verdade. Obrigada, gente. Então, gente, esse foi o nosso trabalho sobre a atenção primária. Eu pensei em muitas coisas para falar sobre e, no final das contas, eu decidi que ia ser muito mais uma conclusão pessoal sobre essa experiência. Não só minha, como da Gabi, como da Malu. Nós tivemos a oportunidade de entrar na HRC e descobrir que o SUS, ele realmente salva vidas. E, ao mesmo tempo, faltam recursos. E isso é muito complicado. A própria Vitória falou que, por ela faria de tudo, obviamente. Ela tá ali dentro e ela quer fazer de tudo, né? Mas é muito difícil e faltam recursos para isso. Mas ela elogiou muito a atenção primária, porque eles dependem também da atenção primária para algumas coisas, né? E quando as pessoas vêm com o encaminhamento da atenção primária, ela elogiou muito o trabalho que eles fazem lá. Na atenção primária, quando eu cheguei no postinho, a forma como eu fui acolhida foi muito bacana. E a forma como eles falam do trabalho deles foi melhor ainda. Nisso eu acabei saindo apaixonada. Eu saí apaixonada porque a gente que não frequenta tanto e que às vezes não sabe tanto ali das demandas do dia a dia, não imagina tudo o que acontece ali dentro e nem todo o esforço que eles fazem pela população. Então, de uma forma geral, o panorama de vacinação hoje em dia no Brasil, de forma ampla, depois de uma pandemia principalmente, vem caindo cada vez mais. E ainda assim, eles não desistem desse trabalho. E a Ceilândia é uma população muito carente, muito grande.
Tem muitas UBSs, muitas. Se vocês pesquisarem, assim, talvez seja a região com mais UBSs que existe dentro do DF. E foi muito legal vê-la falando justamente que não recusa atendimento para as pessoas do Goiás, que se um morador de rua aparecer lá, eles não vão recusar. Assim como dentro do ponto de socorro, eles também não vão recusar. E é muito legal saber que eles fazem todo esse processo, e tudo que eu vi ali, enquanto eu estava lá principalmente, foi eles acolhendo as mães com bebês pequenos, o atendimento é muito bom, a vacinação com muito carinho. Essa RT que me recebeu, ela é muito carinhosa, muito atenciosa, de verdade. E eu achei isso muito bacana. O SUS, ele realmente salva vidas. A gente tem que ter um olhar diferente para as coisas. Nós que somos da área da saúde precisamos ter um olhar diferente para absolutamente tudo. Esse processo de territorialização, ele é muito legal porque realmente é necessário, justamente para evitar e para erradicar doenças. E assim como ela mesma disse, antes da pandemia existiam doenças que tinham sido erradicadas. Mas depois da pandemia, muita coisa, até mesmo por questões políticas, muita coisa mudou. E hoje em dia as pessoas, simplesmente, por não ser também uma questão obrigatória, tudo mudou. E aí tem gente que não acha isso necessário, que acha que isso não precisa ocorrer. Volta a gente para um olhar muito diferente do que deveria acontecer, né? E de como deveria ser. A nossa população, ela precisa de ajuda, ela precisa de conscientização, e ela nos agradeceu muito por fazer esse trabalho, justamente porque é uma conscientização que precisa ser levada para fora, justamente porque eles precisam que as pessoas acessem esse serviço, né? Eles gostam, inclusive, que a gente vá. É tanto que essa UBS que eu fui não deixa de vacinar ninguém por não ser daquela região, né? Se você chegar lá hoje com seu cartãozinho e falar eu quero vacinar, eles vão te vacinar. E eu achei isso sensacional. Algumas outras não fazem isso, por exemplo, aqui da minha região, da Samambaia, não faz isso. Mas lá, em específico, faz. E isso é muito bacana. De uma forma geral, não só por ser uma região carente, com população muito grande, a Ceilândia, ela tem muita cultura. E quando eu falo isso, eu falo também por conhecer outras coisas ali dentro, não por morar lá, mas por conhecer mesmo. E é um povo que precisa dessa cultura. Eles precisam disso justamente para não ser levado para outros ângulos e para outros momentos da vida, até porque ali dentro tem de absolutamente tudo. Desde um comércio muito grande até uma população muito grande, tudo dentro da Ceilândia é grande. Tudo funciona ali dentro de uma forma diferente. Então, assim, foi muito bacana realizar tudo isso. Ir até a UBS foi muito bacana. E nós deixamos aqui, então, esse nosso projeto. A nossa ideia de ir no HRC, juntar com uma UBS, não foi fugir da proposta, mas foi também mostrar para vocês como que é a realidade mesmo, do que sai de uma UBS e passa para um pronto de socorro, do que sai de um pronto de socorro e volta para a UBS, do que as pessoas pensam do pronto de socorro, do que as pessoas pensam da UBS, e até mesmo de linkar o que os profissionais pensam um dos outros. Exemplo, no HRC, eles elogiaram muito o trabalho das pessoas do postinho, justamente porque eles precisam estar alinhados mesmo sem conversar. E eu acho isso muito importante. Isso é muito importante dentro da área da saúde. O HRC, ele recusa muitos pacientes porque realmente a demanda não existe lá dentro. Pelas imagens vocês podem ter visto que assim é precário, é complicado. Enquanto a gente estava lá, muita coisa aconteceu e muita coisa triste. Então assim, é muito diferente. E é muito diferente da realidade de uma UBS, por exemplo. Então assim, esse tipo de documentário, por exemplo, é muito importante para conscientizar. E eu espero que vocês tenham gostado. Até aqui, muito obrigada. E é isso.
tô só observando. Daqui eu vejo uma luminosidade, um tiro. Tô só observando um véu que separa o joio do trigo.